Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificando a Deus. E cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu leio esse evangelho, ele me chama sempre a atenção que aquele homem justamente foi curado por causa das pessoas que levaram ele até Jesus. Por ser paralítico, não tinha como ser introduzido até o lugar que Jesus estava, a não ser por cima. Por causa da multidão, ninguém ia dar espaço para aquele paralítico passar. Foi o que o povo fez, aqueles 4 que estavam levando, desceram o homem até o lugar que Jesus estava. E justamente colocou o homem diante de Jesus. E aí depois, Jesus, vendo a fé daqueles que levaram, curou o homem, mas curou, em primeiro lugar, o homem dos seus pecados. Jesus não estava preocupado se ele era paralítico. Jesus estava preocupado com o pecado que aquele homem carregava. E a primeira coisa que Jesus faz é: teus pecados estão perdoados. Depois, no finalzinho do evangelho, que vai dizer, levanta-te e anda. Mas a primeira coisa que Jesus faz é libertar o homem do pecado. Então, a maior doença, a maior paralisia, a maior enfermidade do homem se chama pecado. Às vezes, ficamos atrás de curas que são necessárias, mas a maior cura é a cura do nosso coração, da nossa vida de pecado. Se todos nós fizéssemos sempre
uma boa confissão e não escondesse pecado, e não tivesse medo de chegar diante do sacerdote e contar os pecados, arrependidos, claro, nós seríamos curados das nossas enfermidades. Porque o pecado adoece. Além de adoecer, nos afasta de Deus. Por isso que não podemos manter o pecado ou cultivar o pecado e dizer assim, esse aqui é meu precioso, vou ficar com ele. Não, o pecado não serve para nada. O pecado só serve para entregar na mão do sacerdote. Porque ele não tem nenhum benefício na nossa vida. E as libertações que tanto nós queremos e as curas, em primeiro lugar, ele vem quando eu renuncio da minha vida e tiro toda e qualquer espécie de pecado. E aí sim, depois eu vou suplicar ao Senhor que Ele cura, mas lembrando que o pecado é a maior barreira para a cura acontecer. Se Jesus não tivesse perdoado o pecado daquele homem, aquele homem não ia andar. É necessário renunciar, em primeiro lugar, o pecado da nossa vida. Não tenha medo de colocar diante do sacerdote, diante da misericórdia do Senhor, os teus pecados. E lembrando que, muitas vezes, nós que estamos aqui e estamos em casa, é necessário levar as pessoas para Deus. Não tem medo de levar, não tem medo de colocar a pessoa diante de Jesus, apresentar a pessoa a Jesus. Não sei se aquele paralítico pediu, só sei que aqueles homens pegaram o paralítico e levaram. Às vezes a gente não precisa esperar que alguém peça, porque o interior dela já está gritando, pedindo ajuda. A gente precisa pegar as pessoas e levar para Deus. Levar concretamente, trazendo, mas levar você, que você precisa ser uma voz de Deus para a vida da pessoa. Você precisa ser o canal de encontro de Deus para com a pessoa. E muitas vezes o que levamos para os outros? O que estamos levando para os outros? Mentira, fofoca, o que estamos levando? A gente precisa levar Deus para as pessoas. E a gente precisa ser palavra de incentivo, como diz o profeta. Dizei aos que estão deprimidos, criai ânimo, não tem mais, vede ao vosso Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, criai ânimo, não tem mais, vede ao vosso Deus. A gente precisa ser aqueles que animam as pessoas. Aqueles que incentivam, que empurram as pessoas para Deus. Às vezes a gente vê a pessoa já está lá embaixo, né? E o que é que a gente faz? A gente ajuda a pisar na cabeça para afundar mais, né? Não, a gente precisa incentivar os nossos irmãos. O pecado não é a última palavra, e o pecado não é maior na vida dele. Deus sempre é o maior e sempre será o maior. A gente precisa dar ânimo para as pessoas. A gente precisa da palavra de Deus para as pessoas. Palavra de incentivo, palavra de mudança. E essas palavras que a gente sabe que não constrói, que não edifica ninguém, não leva para lugar nenhum. Até os próprios pais, quantas palavras de desânimo e de opressão joga sobre os filhos? Meus queridos, ninguém está condenado a não ser que queira. Porque todo mundo tem salvação, todo mundo tem oportunidade de ir para o céu. E não sou eu que vou condenar ninguém, não sou eu que vou jogar alguém no lixo. Todos têm o direito de mudança, de experimentar a graça de Deus em suas vidas. Não sou eu que vou fazer isso e nem é você. E por isso que nós precisamos ser aqueles, desse dia hoje, você é convidado a passar pelas pessoas. E se você vê que elas estão cabisbaixas, que estão desanimadas, ou que estão precisando de ânimo, dizer assim, ó, criai ânimo, não tem mais, é o vosso Deus. E nesse dia, levar
as pessoas a encontrarem o Cristo, a encontrarem o Senhor, a experimentarem, a introduzir as pessoas diante de Jesus, para que elas sejam libertas dos seus pecados. Falar para a pessoa, vá confessar, vá buscar ajuda, vá buscar Deus. Nós somos e precisamos ser os primeiros a dizer para as pessoas que elas têm chance, que elas podem mudar, que elas não estão perdidas, que a salvação está diante dela, que se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens não tiveram medo de animar o paralítico, de romper qualquer barreira, porque aquela multidão era barreira, de pegar um homem, pode ser o mago que for, mas é pesado, principalmente quando levanta, né? Se fosse para alguém levantar, tinha que precisar de mais homem, porque o corpo quando levanta, ele pesa mesmo. Para ser capaz depois de descer o homem com calma e dizer, Jesus está aqui, agora é teu, te pertence. A gente precisa fazer isso, levar as pessoas para Deus e dizer assim, ó, ele te pertence ou eles te pertencem, faz dele o que o Senhor quiser. Nós precisamos ser os primeiros a levar as pessoas para Deus e a não tirar de Deus. Quantas pessoas você já tirou de Deus? Quantas pessoas você já desanimou, já colocou, como a gente fala, jogou um balde de água fria, até na espiritualidade da pessoa, até na caminhada da pessoa? E muitas pessoas estão deixando a igreja porque não tem pessoas que animem, tem pessoas que desanimem. Tem pessoas que tirem as pessoas de Deus. Nós precisamos ser os primeiros a incentivar, a motivar as pessoas a encontrarem o Cristo. Encontrando o Senhor, elas precisam encontrar a salvação. Encontrando a salvação, elas serão libertas dos seus pecados. O homem foi liberto do seu pecado em primeiro lugar. Às vezes a gente incentiva as pessoas a pecarem, né? A gente ajuda as pessoas a pecarem. A gente não tira a pessoa do pecado. Quer ser liberto dos seus males, quer ser curado na sua vida? Conta aquele pecado que você esconde. Aquele que você tem medo, que você fala, mas é meu pároco, ele vai pensar o que de você? Bobo de você que está perdendo tempo. Eu sei que o pecado causa pavor, a pessoa treme, angustia para confessar, mas fazer o quê, né? A melhor coisa para não chegar diante do Padre é não pecar, né? Se pecou, vá lá e confesse. Vá lá e deposita. Quantas pessoas não levantam das suas dores, das suas enfermidades, depois de uma bela e boa confissão? Lembrando que pecado omitido, diante da confissão, ela invalida toda a confissão. Se você é consciente, esconde e oculta o pecado diante do Padre, a confissão ela se torna inválida. Por quê? Porque você está omitindo pecados conscientes. Então, é tempo de voltar para o Senhor. Nessa quaresma, sente, não saia daqui desesperado, afobado, parece que o mundo vai acabar, não. Mas sente, pense, anote, faça um bom exame de consciência e peça ao Senhor que te liberte dos pecados. Vá até um sacerdote para que ele atenda a sua confissão, mas uma boa confissão, para sermos iguais a esses homens, ser curados das nossas paralisias, das nossas dores, das nossas enfermidades, porque o pecado é a maior doença para a vida de qualquer ser humano. Coloca a mão no seu coração, vai pedindo essa graça ao Senhor. Em primeiro lugar, peça a graça do arrependimento. Aquele paralítico provavelmente estava arrependido dos seus pecados.
Vai pedindo perdão, Senhor, dos meus pecados. Fala para Jesus que você não quer mais omitir os seus pecados, que você quer falar, que você quer ter a graça de ser liberto nesses dias do advento dos seus pecados. Senhor, dá ânimo ao teu povo para ir para a confissão. Que eles não tenham medo de ir ao teu encontro, Senhor. Vede é o teu Senhor. Vede é o teu Senhor. Não tenha medo de ir ao teu Senhor, ao seu Deus, e derramar o seu coração, a sua vida. Você que está triste, deprimido neste dia, eu digo, criai ânimo. Não tem mais, levanta. Ele é o vosso Deus. Saia desta cama, saia da prostração, saia do desânimo e vá ao encontro do vosso Deus. Ele é o seu Senhor. Saia desta vida de pecado, porque Ele é o seu Senhor. Sela, Senhor, essa graça na nossa vida, no nosso coração. Que saiamos daqui animados, firmes para ir ao teu encontro. Dai força, Jesus, a quem está fraco. Dá vida a quem se sente que está morto. Para que tenhais uma vida nova e encontre o seu Senhor. Bendito seja o teu nome, glorificado seja, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.